Você sabe o que é ciúme? Você sabe o real significado? O que significa? Que tipo de sentimento é esse? É prejudicial à saúde emocional, à família, aos nossos relacionamentos? É prejudicial ou não? Você convive com alguém que é ciumento, que tem esse tipo de ciúmes que prejudica, ou você é a própria pessoa a qual está ou você é o próprio alvo desse sentimento a qual você vive. Hoje nós temos mais uma lição, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que todos já conhecem. Quem já é inscrito no canal já sabe do que nós estamos falando, que são lições que todos os trimestres abordam um assunto e todo o assunto é trabalhado em volta desse tema. E nós temos um tema especial esse novo trimestre. Estamos na terceira lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição aborda o tema sobre família. O objetivo é superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Essa é uma revista da classe dos adultos que temos nas escolas bíblicas dominicais, as Assembleias de Deus, todos os domingos, às 8 horas da manhã, depende muito da realidade de cada cidade, tá bom? Além da escola bíblica dominical relacionada aos adultos, nós temos classe de jovens, adolescentes e várias outras. Você que ainda não participe, você vai ser beneficiado, vai abençoar a sua família, você, a sua vida espiritual. É o momento em que tiramos um momento para aprender a palavra de Deus. E então o nosso assunto de hoje, ele aborda esse tema, é sobre o ciúme. Ciúme, o mal que prejudica a família. Esse tema ele vem sendo abordado dentro das igrejas porque, apesar de que nós pensamos em crente, o cristão, ele não é para ele ter esse pensamento, esse tipo de sentimento de ciúmes, porque o ciúme não é algo benéfico. O ciúme ele é um sentimento que não edifica a nossa saúde espiritual, a nossa vida. Pelo contrário, ele vem para destruir, ele vem para causar contenda, conflito. Então, em meio aos dias que nós estamos vivendo, as famílias elas estão sendo atacadas de forma muito violenta com relação à base estrutural da família, como filhos e filhas, genros, noras, de um modo geral, como um todo, né? Então, precisamos ter ensinamentos básicos vindo dentro da palavra de Deus para resolvermos, solucionarmos esses problemas que vêm nos atingindo, vêm afetando o lar, a família. E por que não trazer esse tema para dentro das nossas igrejas? Afinal de contas, o estudo da Escola Bíblica Dominical, ele não é apenas voltado para a igreja, para os irmãos, e sim para quem quiser participar, seja crente ou não, seja cristão ou não. Você que quiser participar, você pode estar participando de um ensinamento, de um estudo que é muito importante. E então a nossa revista ela já foi tratado dois assuntos aí atrás muito importante. Se você ainda não viu o vídeo, vá lá no canal, volte lá que você vai ver duas aulas muito importantes para você que quer a sua família abençoada, a sua família voltada para a palavra de Deus, com ensinamentos que trazem aprendizados para a nossa vida, não só agora, mas futura. Há amadurecimentos para nós enquanto cristãos, né, enquanto membros da casa do Senhor, enquanto pessoas que refletem Cristo aqui na terra, tá bom? Então, o nosso texto áureo, ele é voltado para o livro de Tiago, Tiago capítulo 3, verso 16, que diz da seguinte maneira: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Esse é o nosso texto áureo e a verdade prática diz assim, complementando: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Já percebemos aqui que ele é um sentimento, algo que nós podemos controlar ou alimentar, né? E nós vamos compreender através da palavra que somente o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, ele pode ser combatido, porque ele é um sentimento ruim, um sentimento que prejudica, uma emoção que, se alimentada, ela cresce dia após dia, que você perde o controle, você não consegue mais controlar, ela vai dominar você
assim como qualquer outro tipo de sentimento que você perceba que ele se alastra com facilidade, né? Então, essa questão da inveja, se porventura você tem algo, sente algo parecido, né, de sentir inveja ou desejar algo. Então, se você se interessou sobre esse assunto, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E eu me chamo Marta Rocha, para quem ainda não me conhece. Estou aqui todas as semanas comentando, trazendo pré-aulas, ajudando você que é professor, você que é aluno, ou você que gosta do tema, que não frequenta nenhuma igreja, mas o vídeo chegou até você. Então, se inscreva no nosso canal, nos ajude comentando, deixando um legal se você gostou. E Deus há de abençoar a sua vida, trazendo o que você precisa. Se esse vídeo chegou até você, é porque você está precisando ouvir a palavra do Senhor, porque estamos falando de assuntos que são voltados à palavra, que é a palavra do Senhor que vai nos instruir, nos dar sabedoria para tomarmos decisões, ou pedir ao Espírito Santo que retire tudo aquilo que você percebeu que já não é do Espírito, que é algo carnal, como foi lido aqui, que o ciúme ele é uma obra da carne, né? E assim como tem outras obras da carne, nós temos também o ciúme que se inclui aqui. Então, esse é o nosso assunto, então vamos lá para a nossa aula de hoje. É muito importante você, professor, fazer essa leitura bíblica em classe com seus alunos. Por quê? Porque alguns alunos eles não conhecem a história ou não têm o hábito de ler a Bíblia, então já é um motivo para você estar incentivando eles a lerem a Bíblia, a estar procurando. E a nossa leitura bíblica em classe ela é encontrada em Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao 4, aí do 11 ao 18, 23, 24 e 28. Você pode estar fazendo essa leitura, professor, com seus alunos, porque é muito importante que eles conheçam um pouco da história para poder entender o assunto que você vai falar, que é a luz da Bíblia, né? Porque quando eu falo de algo que os meus alunos estão por longe, não estão compreendendo, é muito importante que eu tenha a base bíblica para estar, né, tirando todas as dúvidas, sanando as dúvidas deles e assim incentivando até aqueles que não têm o hábito de ler a palavra, começarem a ler a palavra, quererem compreender, saber mais as histórias. Então já é o momento de você instruí-los ali a estar fazendo a leitura para a compreensão do texto a qual vai ser trabalhado. E então diz assim a leitura: E Jacó habitou na terra dos peregrinos de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém guardava este negócio no coração. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Essa é a leitura, o texto base, a qual você vai estar trabalhando com eles para a compreensão da aula, né? Toda aula é importante que você faça o seu plano de aula, organizando o tema trabalhado, e aí, tema desse assunto que você pegou, você vai elaborar as questões que você vai trabalhar, né? Elaborei algumas questões que você pode estar pegando e usando também na sua aula, né? Creio que a sua aula será uma bênção, professor, você que está começando esse novo trimestre, que é a sua primeira vez. O Senhor, Ele pode nos usar, pode nos instruir, porque Ele é o dono da sabedoria, Ele sabe todas as coisas, e Ele e o Espírito Santo,
é o que nos guia, é o que nos dá orientação, que nos dá sabedoria, que rege a nossa vida. E você pedindo, clamando ao Senhor, Ele pode lhe fazer um grande professor da escola bíblica dominical. Que você fala e eles ouçam, que guardem no coração e praticando no dia a dia o que você foi ensinado, o que lhe foi ensinado em sala de aula, o que foi vivido, o momento assim, em si, em sala de aula. Amém? Então, o ciúme é o mal que prejudica a família, né? Já percebemos aqui no nosso texto. Eu elaborei o meu texto, né? O comentarista, que é o Elianai Cabral, ele põe aqui para nós um texto que é de Gênesis, em Gênesis encontrado, como todos sabem, uma história bem conhecida, que fala sobre José, né? Todos sabemos da história de José, mas no momento, professor, nós vamos ter o cuidado de não abordar a história que José foi para longe, o que José passou. Não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é falarmos sobre ciúme. É um mal que prejudica a família, como já falamos aqui no nosso texto da nossa lição. E lendo a história, você lendo, você aluno, você professor, você compreende que houve ali um conflito por ciúme. Então, nós percebemos aqui que existiu o ciúme, né? O ciúme, ele é uma obra da carne. Mas isso não significa que nós estamos isentos de passar, né? Porque todos nós somos de natureza carnal, né? Mas nós vivemos no espírito. Mas há momentos em que a carne, questão do ciúme, se nós não tivermos cuidado, vai sermos acometidos. E o que aconteceu com essa família, né? Jacó, ele não tinha apenas um filho, ele tinha vários outros filhos, né? E José tinha outros irmãos. Mas a atenção do pai, o cuidado do pai, era especial para com José. E nós vimos na aula passada que essa predileção dos pais por um dos filhos acaba criando um conflito dentro do lar. É a lição que nós estudamos na aula passada. Isaac amava mais a Esaú, já Rebeca amava mais a Jacó. E houve um grande conflito, muitas coisas aconteceram. E aqui a história ela se repete. Se repete. Então, os pais, eles precisam ter esse cuidado para que não gere no filho esse tipo de sentimento. Porque vamos analisar que aqui o pai ele pode estar gerando esse tipo de sentimento para com o filho. Às vezes o filho, ele quer atenção, ele sente invejado, enciumado, porque se eu tenho um tratamento melhor e os meus irmãos não, os meus irmãos vão se sentir enciumados. Por quê? Porque todos querem a atenção do pai, todos querem a presença do pai. Então, o ciúme, ele é um mal que prejudica a família. Mas vamos olhar de uma maneira, né, que vai abranger todos os lados. Então, nós, enquanto pais, precisamos ter esse cuidado para perceber que tipo de sentimento eu estou gerando no meu filho, que tipo de sentimento eu estou repassando para ele. Se sentimentos bons, sentimentos calorosos ou sentimento de ciúme, de desprezo. A palavra diz que Jacó fez uma túnica, né, especial para o seu filho José, que era o seu filho da velhice. Ele era especial, era tratado de maneira especial. E então seus irmãos se sentiam enciumados, eles queriam aquilo para eles, eles queriam atenção. Então, o ciúme ele é um mal que vai prejudicar a família. O ciúme, ele desperta a fúria das pessoas. Você lendo em Provérbios 6:34, então percebemos que Jacó, ele não mede ali as consequências ao tomar essa decisão de dar esse presente ao filho, né? Falamos na lição passada que nós temos que ter esse cuidado enquanto pais, a não deixarmos gerar esse sentimento no nosso filho de inferioridade. Porque quando eu tenho certa preferência por um dos filhos, automaticamente eu estou gerando no meu filho, nos outros filhos, no outro ou nos outros, dependendo da quantidade, de inferioridade, o porquê do merecimento, de não receber algo que poderia ser para você também, e causando esse ciúme, e esse ciúme é uma obra da carne, e onde há ciúme há carnalidade, há espíritos de coisas ruins mesmo, né? Então temos que ter todo esse cuidado. E Jacó, ele não mede essa consequência
essa situação da preferência, né? O ciúme em meio à preferência. Ser preferido é muito difícil sermos rejeitados. É muito difícil você se esforçar do seu jeito, da sua maneira, e principalmente quando se trata de pais, né? Nós que somos filhos, nós sabemos que a gente gosta de carinho, a gente gosta de atenção. Embora vamos colocar aqui que José fosse mais carinhoso, fosse mais atencioso, ele estava sempre perto do pai, e nós sabemos que a convivência, ela gera um afeto diferente, né? Na lição anterior, abordamos esse assunto sobre a questão da preferência de Rebeca pelo filho Jacó, né? E eu até coloquei que talvez fosse porque Jacó estivesse próximo dela o tempo todo, né? Estivesse ali ajudando ela nas coisas de casa, sempre que ela precisasse de um favor, Jacó estava ali. Então, gerou algo. Sempre que você se aproxima de alguém, independentemente de qualquer pessoa, seja filho, seja amigo, seja esposo, quando há proximidade, há uma ligação maior, há uma ligação mais forte. E então a gente percebe aqui que era isso que existia entre José e o pai. E então a inveja, ela não nos permite compreender os desígnios de Deus. A gente não consegue compreender porque a inveja é um sentimento, não vem do coração de Deus para nossa vida. Ele não edifica, ele não nos faz bem. E então, sabendo que o ciúme, ele gera esse tipo de emoção, de desprezo, sabendo que a inveja, ela nasce de comparação, de similaridade. Os irmãos comparavam a José e percebiam, viam essa similaridade não era compatível. Eles não estavam compatíveis. Existia sempre algo a mais em José e a inferioridade vinha. E ela está totalmente ligada à inferioridade, né? Se sentir inferior em meio a uma situação, em meio a problemática que eles viviam, né? Dependendo do que eles viviam no contexto. Por exemplo, vamos encaixar aqui a situação dos sonhos. José sempre tinha os sonhos, sabendo já desse ciúme que era causado pela preferência do pai, né, para com os filhos. José ainda falava sobre os seus sonhos, né, sobre o que iria acontecer, é como se ele profetizasse ali para os irmãos, né, e aquilo ia causando algo dentro do coração deles, né, a inveja, ou que eles não queriam que isso acontecesse. E aí então José, quando José falava, fomentava ainda mais dentro deles essa raiva, esse sentimento raivoso que existia no coração deles, né? Por José estar comentando com ele, falando sobre os sonhos de maneira que provavelmente eles iriam se sentir ainda mais menosprezados, assim, que se porventura, né, passasse na cabeça deles que iria se realizar, se concretizar, até menosprezado por Deus, vamos dizer assim, que algo maior iria acontecer na vida de José e na deles não. Então, houve toda aquela história, né, todo o conflito, quando ele recebe a túnica, uma túnica de várias cores, feita pelo seu pai. Imagina, gente, o grau de ciúme, de desprezo, de preferência. E eles eram um número maior, imagina o que eles comentavam entre si. Quais eram os tipos de conversa que eles tinham, que existiam? Por que nosso pai dá mais atenção para ele? O que precisamos fazer para melhorar? O ciúme, por si só, já falamos que é um sentimento carnal, né? Obra da carne. E ele tem os seus males, né? Tem as suas consequências, o ciúme. Ele cometido, né, na vida de José através dos seus irmãos. Nós sabemos que tudo contribuiu para que houvesse esse sentimento por parte dos irmãos na vida dele. Tudo contribuiu, foi de maneira que não foi só um sentimento raivoso, né? Teve as consequências. O ciúme a gente tem que analisar que ele só vai existir um ciúme quando há algo ali que vai prejudicar. Apesar de que alguns cônjuges, algumas pessoas, seja homem ou mulher, tem aquele sentimento que já é fora do normal, descontrolável, que precisa de tratamento, né, psicológico, porque já foge do controle, já é algo que não está mais nesse ciúme que tem bases. Eu estou falando de ciúmes com bases, ciúmes em que há motivos para se existir um ciúmes,
Mas quando o ciúme ele é descontrolado, que a mulher ou o homem ele não consegue controlar, seja filho, seja quem for, que você já não tem mais o controle, aí já precisa de uma ajuda, de um acompanhamento psicológico, porque nós não está mais no ciúme normal ali, adequado ao problema, à situação que você está vivendo, tá? E então, como todo ciúme tem males, o que acontece? O ciúme ele pode causar tragédias familiares. Contamos a história, falamos um pouco sobre como foi a vida de José, seus irmãos, a preferência do pai. E então veio aqui as consequências, né? O que foi que aconteceu? Venderam, né, José, venderam porque eles não aguentavam ver mais aquela situação, eles já estavam tão enciumados, já não aguentavam José contar as histórias deles, mas tudo tinha um plano de Deus para se realizar. Mas dentro da nossa igreja, essa convivência entre o santo, entre os irmãos, há ciúmes entre os santos de Deus. Esse ciúme ele não pode existir, ele não pode estar no nosso meio. E aí então, o que acontece? José é vendido por 20 moedas de prata pelos seus irmãos. Tudo isso por causa do ciúme, as consequências, porque o ciúme ele nos faz fazer coisas que não estão previstas, não estão planejadas. E se não tivermos cuidado, automaticamente ele só vai crescer, crescer e virar uma bola de neve que você não vai ter controle. Então, qual foi a estratégia deles? Vender o irmão, que aconteceu a tragédia, né? Imagina como o pai ficou, como que ficou aquele coração dilacerado, algo muito ruim, ou seja, foi um conflito muito grande, que se formos imaginar, nos colocarmos dentro da história, foi algo muito triste que aconteceu na vida do pai de José, dos seus irmãos, depois eu acredito que eles se arrependeram, aconteceu muitas coisas. Então, o ciúme tem que ter o controle, tem que ter a ajuda dos pais para não causar esse tipo de sentimento na vida dos filhos, para não acontecer toda essa tragédia, essas consequências que vêm por conta do ciúme, desse sentimento. O ciúme entre os santos de Deus. Há ciúme no meio da igreja? E a nossa realidade, como que é? Na sua igreja, você percebe que existe alguém enciumado, pessoas que têm inveja, né? O ciúme em si é meio que um pouco de inveja que se tem da outra pessoa. Falamos aqui que o ciúme em si, ele é provocado, um desgosto provocado, né, pela felicidade ou prosperidade alheia. Esse é o dicionário que nos diz o significado de ciúme. E dentro da igreja, isso pode existir? Existe entre os irmãos? Você percebe ou você vivencia isso? Se porventura você vivencia, é necessário que você faça um conserto com Deus. Peça para Deus tirar do coração, porque isso não é benéfico para nós. Nós não podemos ter esse tipo de sentimento, porque quando temos o sentimento de inveja ou ciúmes, isso prejudica. Por quê? Porque o sentimento é algo em que eu alimento. Se eu alimento esse sentimento, a tendência é crescer. E ele pode te prejudicar, pode fazer você causar, né, algo muito ruim, assim como foi na vida dos irmãos de José, né? O que foi que aconteceu, o que eles fizeram, porque é algo que você já não vai ter controle se você pedir para Deus tirar. Por quê? Porque há irmão que tem inveja do irmão que canta bonito, do irmão que dá uma palavra bonito, e não, ao invés de buscar também, ele começa a prejudicar com palavras, às vezes maltrata com palavra, coloca o irmão lá no fundo do poço, e aí o irmão não tem mais força de se levantar, ou seja, você prejudica pelo sentimento da inveja, do ciúme, e isso não pode estar acontecendo no nosso meio. Precisamos ter o cuidado para que o ciúme não exista no nosso meio. Nós temos que nos amar cordialmente, viver cordialmente, nos amando, ajudando, levantando o nosso irmão quando precisa, quando ele se sentir fraco, e não ir lá derrubar por ciúme, por inveja. Isso não pode estar acontecendo no nosso meio. E se porventura está acontecendo, o que eu devo fazer? Como vencer o ciúme? Você já pensou sobre isso? Eu tenho um pouquinho desse sentimento. O que eu devo fazer para combater? Qual especialista eu devo procurar? Primeiro, o que eu devo fazer para buscar ajuda? Com certeza essa ajuda vem do céu para a nossa vida, né? Eu quero ler um versículo com vocês que se encontra em Filipenses 4, versículo 6,
que diz assim, Filipenses 4:8. Gravem aí, eu vou deixar aqui ao lado para você acompanhar. Quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, ocupar a mente com as coisas do céu, as coisas que são de Deus. Não deixar a nossa mente ser alimentada por coisas que não edifica, coisas que há dúvidas, tudo aquilo que for verdadeiro, viver na verdade, porque o ciúme ele está muito relacionado com a ilusão, né? Você põe algo na mente e aí você alimenta aquilo mesmo não sendo verdade, porque quando você busca a verdade, tem a concretização da verdade, provavelmente não vai existir ciúme. Talvez foi o que faltou com os irmãos de José. Porque eles não se reuniram e chegaram e conversaram com o pai, né? Meu pai, nós estamos sentindo a sua falta, a sua ausência, estamos sentindo que você dá mais atenção a José, nós também nos estamos sentindo ciumados, gostaríamos da sua atenção. A questão da verdade ali, de expressar, falar a verdade que eles estavam sentindo. Deixaram apenas aquilo estar alimentado no coração e não se abriram, não procuraram resolver. Então é interessante que você ocupe a sua mente, alimente a sua mente com coisas do céu. Aquilo que é amável, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama. Se há alguma virtude, nisto pensar. Agora, se não há virtude, não vai. Eu penso em algo, isso não vai me fazer bem. Isso vai prejudicar a minha vida, isso vai prejudicar a minha convivência com essa pessoa. Então, vou cancelar por aqui. Senhor, tira isso de mim, eu não quero. Mas se porventura é algo muito forte, algo que você percebe que está te consumindo mesmo, você já não está conseguindo nem falar com aquela pessoa direito, vamos dizer assim. E detalhe, é da mesma igreja, então, estamos congregando, mas eu não estou conseguindo nem... Surgiu algo, então você precisa procurar o seu pastor, pedir orientação, pedir que ele faça uma oração por você para que Deus lhe liberte, tire todo esse tipo de sentimento que não vem de Deus, tá? É muito importante termos esse cuidado, essa sensibilidade das coisas que vêm para o nosso coração e nós deixamos ele alimentar a nossa vida. É muito importante termos esse cuidado para não deixar ele ser alimentado na nossa mente e no nosso coração. Então eu finalizo esse tópico sobre essa questão de como reagir mediante esse tipo de ciúme, esse tipo de emoção, de sentimento. Um conselho que o apóstolo Paulo fala sobre o amor. O apóstolo Paulo ele nos aconselha sobre o amor e eu deixo esse versículo encontrado em 1 Coríntios 13, capítulo 4, que diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o conselho que o nosso amado irmão, apóstolo Paulo, nos deixa sobre a questão do amor. Não é para existir ciúme entre nós, entre o povo de Deus, entre a família, entre os filhos, entre esposos. Nós temos que ter o cuidado. Cuidado é muito diferente de ciúme. E então tem que ter também essa vigilância para não causarmos nos nossos filhos ou no nosso esposo certo tipo de ciúme, porque o ciúme ele vai gerar conflito, né? Vai gerar tragédia. Então, temos que ter esse cuidado para não gerar no coração de ninguém, tratar sempre com amor e seguir os conselhos do nosso amado irmão apóstolo Paulo. E então, amados irmãos, nós concluímos a nossa aula de hoje entendendo que o ciúme ele é prejudicial à nossa vida emocional, à nossa família, o nosso lar. Isso vai gerar, dependendo do conflito da situação, vai gerar algo gigantesco que talvez não possamos nem controlar futuramente, que Deus nos livre desse tipo de ciúme, desse tipo de sentimento. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta em Romanos 13:13, que andemos dignamente, evitando contendas e ciúmes, né? Então temos que evitar, temos que nos policiar para não estar
construindo, despertando esse tipo de sentimento na vida das pessoas. Mas se existe algo que não voltando para dentro da família, mas no meio dos santos, pessoas que sentem ciúmes, né, da sua vida, ou você percebe algo parecido, você pode estar orando, porque o Espírito Santo ele pode libertar a pessoa desse tipo de sentimento, desse tipo de ciúme, de contendas que virão causadas por ele, porque dentro da palavra nós compreendemos com o que foi que aconteceu por conta do ciúme, de pessoas motivadas pelos ciúmes, vivendo ciúme, deixando de viver a própria vida para se sentir ciumado, para estar pensando no que poderia acontecer na vida dele e não vivendo a sua própria, né? Então, o Senhor ele não quer pessoas trabalhando para o reino, pessoas servindo o reino, sendo exemplo dele aqui na terra, doentes emocionais. Nós não podemos deixar com que esse tipo de sentimento venha destruir a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, porque o Senhor quer que estejamos sarados, curados, libertados por eles e não doentes emocionais, porque o ciúme ele é algo emocional, um sentimento em que eu alimento e que não é baseado na verdade, né? É algo que você imagina e alimenta e ele vai virar um monstro, seja lá o que for. Então, o nosso amado irmão Elianai Cabral, ele diz que segundo a palavra de Deus, ele diz, mas é a palavra que é encontrada em Gálatas 5:22, que o único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Desenvolvendo o fruto do Espírito, podemos vencer qualquer mal, qualquer tipo de sentimento, que seja qual for, que venha atingir a nossa vida, a nossa saúde espiritual, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Então, meu amado irmão, eu espero que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que esta aula fale com você, fale ao seu coração, e que a sua aula, professor, seja uma bênção, que você seja usado, seja um canal de bênção na sua cidade, na sua classe, seja onde for o momento da aula de vocês, que você seja instruído por Deus para ajudar, trazendo bases bíblicas para solucionar problemas e conflitos familiares na vida dos nossos amados irmãos. Que Deus abençoe. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, não esqueça de comentar e de compartilhar. Um abraço.